Bom dia, sábado, 8 de setembro de 2018. Viajar sem tempo pra voltar, caminhar na beira do mar, ver o pôr do sol e namorar, esperando a noite terminar, eu e você. Esse vídeo, ele é para completar a sequência dos vídeos estresse, depressão, NA, nervos abalados. Então, até então, eu venho colocando como eu posso, como eu tenho conseguido, e eu sinto que eu já posso, não sei se exatamente encerrar, mas eu vou, como é que eu posso dizer, cortar, interromper o que eu venho falando a respeito da depressão, né? Exatamente somente das causas, o que causa, e vou começar uma nova sequência de soluções, de atos, de atitudes para cura, e continuo me usando o meu problema, usando as minhas condições, usando as minhas capacidades, as inspirações que eu venho tendo, de ajuda, que eu acredito, energética, das forças criadoras do universo, do bem maior, que se não fosse isso, eu não sei onde eu estaria agora, porque realmente, gente, eu procurei ajuda em muitas pessoas, em muitos lugares, não consegui, né? Mas não tô aqui para reclamar isso agora, eu tô para dar continuidade à minha vida, ao dia de amanhã. Eu costumo dizer assim, eu já dizia antes, é preciso amar as pessoas porque existe amanhã. Porque se você não para pra pensar, o amanhã pode não vir, o amanhã não virá. Então, nesse último, entre aspas, vídeo a respeito de o que causa a depressão, o estresse, os nervos abalados, eu vou usar o tema, o que os espíritas usam o termo como mediunidade, né? Os espíritas usam o termo mediunidade. Ora, o que é mediunidade? A mediunidade, no conceito espírita, são pessoas suscetíveis, pessoas que conseguem perceber, se comunicar, ou perceber de alguma forma, em soma, a presença dos espíritos e ou se comunicar com eles, né? Eu, nos meus projetos, e há todos esses anos, eu venho tentando explicar para a nossa sociedade que nós, seres humanos, somos superdotados, nós temos capacidades e nós precisamos desenvolver essas capacidades para que a gente possa vir a nos tornarmos gente, seres humanos. A máquina humana mais perfeita que existe é a perfeita. E o que acontece? Eu vou usar o termo mediunidade porque é um termo que a maioria das pessoas aceitam, conhecem, até mesmo reprovam, recriminam a origem de onde vem, no caso, o espiritismo. Eu volto a repetir. Eu considero que o que os espíritas chamam mediunidade é apenas uma capacidade das capacidades que nós, seres humanos, temos,
tá? Só precisa ser estudada e desenvolvida. No caso, os espíritas dizem que a mediunidade, ela é um dom que Deus deu aos seres humanos para que seja usado somente para o bem e dentro da doutrina espírita, né? Só para ajudar os outros, para ser usado lá, e comunicação com os espíritos. Os espíritos sem corpo físico, né? Sem carne e osso. Os desencarnados, os que já morreram. E que mediunidade, ou seja, a capacidade de se comunicar com os espíritos ou de percebê-los de alguma forma e soma, existem várias, né? Ao que eles chamam os dons que os médios têm, que é a clareaudiência, clarividência, o sensitivo, médio de inspiração, médio clarividente, eu já falei, né? Clareaudiente, clarividente, de psicofonia, de inspiração. São muitos. Tem muitas divisões, tem muitos conceitos que os espíritas dão em cima do que eles consideram que eles, dentro do contexto deles, mediunidade. E o que eu, dentro do meu projeto, venho há muitos anos tentando explicar, mas eu também vim aprendendo, porque é difícil a gente tratar de um assunto em que ninguém trata. Nós estamos sistematizados, a gente vai à escola, até os nossos pais, eles estão sujeitos, né, e os meus, os outros da minha época também estavam, aos sistemas, a de alguma forma e soma seguir alguma coisa da boiada. Contudo, existe uma força maior mesmo, como diz o Tony Robbins, aquele palestrante que o mundo inteiro já conhece, que está trilionário. É um cara bacana ele. Ele diz que existe uma força maior que direciona a nossa vontade para o bem ou para o mal. Sendo que eu vou me aprofundar mais ainda, gente. Eu tô aqui nesse último vídeo, último entre aspas, para colocar a mediunidade como uma das causas de estresse, depressão, nervos abalados, no meu caso, e tentando ajudar outras pessoas que possam passar ou estar passando, ter passado, as que passaram já, conseguiram resolver a situação, que me apoiem, que venham para podermos ajudar outras pessoas. Então, por que a mediunidade, no termo espírita, apenas uma capacidade dentre as milhões que nós temos para o meu projeto, ela pode causar depressão? Por que pode estressar um ser humano? Porque pode deixar os seus nervos abalados, nossos nervos abalados. Deixou os meus. Porque, gente, é o seguinte, essa capacidade, as capacidades que nós temos como seres humanos, que não são usadas nem um terço, e alguns profissionais, estudiosos, cientistas da área do poder da mente, tudo mais, eles falam assim, como o poder da mente, como uma coisa inconsciente, como... Eu falo que tudo pode ser consciente, pode ser estudado e ser usado, trabalhado conscientemente, e não através de autossugestão, da neurolinguística atual, mas sim pelo estudo, pelo desenvolvimento das capacidades, pelo entendimento, para depois nós colocarmos em prática. Essa falta de entendimento me levou à depressão. Também, né? Um dos motivos foi essa minha capacidade. Um dos motivos acabou de aparecer aqui, operadora de telefonia. E as pessoas
que administram. Então, eu me percebi, né, me percebi sentindo, pensando, agindo de formas e somas em que começou a incomodar as pessoas. Aquilo que eu antes fazia, que as pessoas adoravam, que era Denise, me ajuda, não sei o quê, e eu era o baú dos meus amigos da época de escola, da época da juventude, da época que eu fui casada, entre aspas, e depois separada, divorciada. Pessoas vinham até mim naturalmente. Eu sempre adorei ajudar as pessoas, sempre botei para cima, sempre usei todos os meus conhecimentos para ajudar, para olhar o melhor das pessoas, e nunca olhei ninguém de cima, como eu já disse, que não fosse para estender a mão. Eu sempre gostei de ver as pessoas felizes, de mostrar para as pessoas aquilo que elas tinham de melhor, que inclusive elas não estavam conseguindo ver. Sem jogar de contra com pai e mãe, sabe? Sem manipulação, eu sempre fiz isso. Sendo que eu fazia muito isso, de ajudar, né? E eu dava aulas também, né, de alongamento. No meu curso, as pessoas, elas tinham um trabalho, no alongamento, elas faziam um trabalho de, como é que eu posso dizer? Físico e mental, para a saúde física e mental. E ajudei muitas pessoas assim. Elas mesmas podem dizer o que foi que elas conseguiram fazendo as minhas aulas. Então, o que acontece? Eu tratei muito a energia que não estava boa dos outros, mas eu não repus a minha energia. De acordo com os espíritas, a doutrina, o que eu aprendi depois que eu primeiro levei muita paulada, e depois é que eu entendi o que estava acontecendo comigo. E para isso, eu fui para espiritismo, eu fui para psicóloga, eu fui para psiquiatra, eu fui para os livros. Gente, aprendam a ler, aprendam a gostar de ler. Isso pode libertar cada um de vocês, a família de vocês, todo mundo. Então, e aí eu comecei a... aquilo que eu fazia que agradava as pessoas começou a desagradar as pessoas, né? De repente, eu falava a verdade e das coisas que eu via, das coisas que eu estudava, das coisas que eu... E as pessoas não queriam escutar a verdade. Então, começaram, inclusive, a se afastar de mim, né? Foi um contexto que não convém agora nesse vídeo. O que eu quero dizer, como foi que eu comecei, como é que acontece a depressão no meu caso, com relação a isso também. Como é que isso soma no que me deprime, começou a me deprimir. Eu comecei a ouvir, comecei a ver, a ter inspirações, comecei a sentir, estudando. E isso, das minhas percepções, dessa capacidade, desse dom que eu tinha desenvolvido desde criança, e eu só não tinha ciência disso, né? E eu fui muito conflitada, eu fui muito confundida por aqueles que se acham donos da verdade a respeito desse assunto. E eu não sabia mais o que fazer. Então, realmente, o que me salvou foi a leitura, que me deu discernimento e ajuda espiritual. Gente, existe, lógico, existe, eles ajudam quem merece, né? E a gente tem que fazer por onde? Então, eu comecei a me sentir angustiada, eu pensava que eu estava ficando maluca, né? Então, eu pedi pro meu pai me levar no psiquiatra, nós fomos no psiquiatra, e segui aquilo que eu li na doutrina, que dizia que a pessoa precisa fazer o tratamento físico, o tratamento médico, para ela poder entender qual é o processo espiritual, se for um processo espiritual. Então, gente, ouvir, sentir, pensar, ter um diálogo mental, ver, de alguma forma e soma.
é muito difícil, não é uma coisa fácil. Principalmente para quem não tem um conhecimento de nada, sabe? E ainda por cima a gente viver numa cultura ainda, como acontecia, que diziam que quem tinha essas coisas estava com demônio, né? Eu vou contar para vocês vários episódios, várias facetas do que aconteceu comigo, do que vem acontecendo ainda, porque eu ainda não estou curada da depressão, eu não estou curada dos nervos abalados, e eu ainda estou estressada, não estou 100% bem ainda. Ainda vou falar sobre isso. Eu pretendo falar na próxima sequência, que eu vou falar do que a gente passa, do que a gente pode fazer para a gente melhorar. E é o que eu estou tentando fazer. Então, gente, isso deprime a gente. Você sabe o que é você viver no meio de pessoas que não sabem o que é isso, que não gostam? Olha, meu pai foi uma das pessoas mais maravilhosas, porque ele nunca gostou desse assunto de espiritismo, nem de umbanda, macumba, ele nunca gostou disso. Mas ele não procurava falar mal e ele não estudou, não sabia do que se tratava, mas ele sabia que eu estava passando por uma coisa que tinha alguma coisa a ver com isso. E o que ele fazia? Ele escutava as pessoas que diziam, olha, leva não sei aonde, e ele me levou até em centro espírita. Eu já tinha ido antes, havia ido antes, mas uma pessoa, um advogado, o cunhado dele da época disse, olha, mas é assim, 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 é preciso ir, é porque tudo para essas pessoas passou o lado espiritual e espiritismo. Então eu também não estava ainda apta para falar sobre isso. Eu estava tentando entender o que estava acontecendo. Então até ele me levou. Então eu fui para várias coisas. O que me salvou foi mesmo o conhecimento, a leitura. Então, gente, vocês já pensaram o que é você sentir tudo isso? Você procurar as pessoas que a gente pode dizer profissionais daquele assunto, daquela área, e eles não te ajudarem? Eu vou contar para vocês nos outros vídeos as coisas que aconteceram comigo e que me deixaram num estado que eu pensava que eu estava realmente pirando, né? E você querer conversar com alguém, você querer contar para as pessoas, explicar o que você está acontecendo com você e tudo mais, e as pessoas não entenderem, então cadê os profissionais? Gente, a pessoa, você vê constantemente o próprio psiquiatra dizer, não, você não é louca, você não é, sua filha não é, e você não conseguir pessoas para conversar sobre o assunto. Todo mundo que chegava perto de mim queria me contestar, queria mandar, queria saber mais do que eu, queria me dar receitas prontas para eu ir contra aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava passando. E aí o que acontecia? Depressão, estresse, aquele conflito. Você começa a ver que as pessoas ignoram o assunto, você começa a estudar e constatar que realmente as pessoas ignoram o assunto, mas elas estão em cargo de poder, que faz com que aquele que realmente sabe se torne, ou seja, se torne não, passe por arrogante, passe por pedante, querer saber mais do que todo mundo. E era isso que diziam pra mim, quer saber mais do que todo mundo? Ninguém sabe mais do que tu, só Deus. E eu comecei a recebendo ajuda sim da espiritualidade, começar a dar respostas que antes eu nem imaginava dar para as pessoas. Só quem sabe mesmo mais do que eu é Deus. Por quê? Porque tudo que eu preciso eu pergunto para Ele. Então eu pergunto para Ele. Se eu pergunto para Ele, eu sei. Aí eu comecei, sabe, a me defender. Não, porque tu quer saber mais. Não, eu não sei. Eu não quero saber mais do que os outros. Muitas coisas eu sei. Porque eu estudo, porque eu luto. Não porque você é uma pessoa que não sei o que, eu tenho não sei quantos diplomas. Teu diploma não me interessa. O que me interessa é a sua capacidade para ajudar as pessoas, para me ajudar. E, gente, olha uma coisa que eu vou dizer para vocês. Quem não pode ajudar a si próprio, dificilmente pode ajudar outra pessoa. Então, a depressão, o estresse foi muito em decorrência daquilo que eu via, daquilo que eu sentia, daquilo que mandavam eu fazer e eu já não fazia mais. Sabe, gente? É tipo assim, faz uma reforma íntima. Pô, se eu continuasse fazendo uma reforma íntima, eu ia virar uma mendiga. Eu ia pedir esmola.
Porque eu realmente não tinha mais o que fazer. Eu sempre fui uma pessoa boa, eu nunca fui gananciosa. E como eu disse, nunca olhei ninguém de cima que não fosse para estender a mão. E de uma maneira tão natural, que quem me conheceu, quem me conhece, pode dizer quem foi, quem eu fui. Quem eu sou, não. Porque essas pessoas, elas interromperam o ciclo da amizade muito antes delas desenvolver a capacidade delas de poder sentir gratidão. De sentir gratidão e ter a capacidade de reconhecer o outro, de me reconhecer, de conhecer virtudes e reconhecer as minhas e provar algum defeito de que eu fosse acusada. Então, esse é o vídeo número 20. Agora eu vou iniciar o vídeo do seu poder, o nosso poder, como nós podemos. E nós juntos, gente, quem quiser vir, não sei, pessoas que realmente têm interesse de ajudar o povo, de ajudar a população, de ajudar o ser humano a se libertar da ignorância. Vou conseguir sair dessa depressão. Conseguir sair, eu já me sinto melhor. Estou encontrando respostas. Eu estou encontrando, essa é para o Tony Robbins, eu estou encontrando as pernas para a minha mesa, para sustentar a minha mesa e eu poder passar para as outras pessoas, me ajudar e ajudar as outras pessoas. Porque uma mesa sem pernas suficientes, ela não fica em pé, né? Então, gente, a mesa são as minhas convicções. É a minha convicção com relação ao que eu tenho a esse assunto e tudo que eu posso provar e tudo que eu tenho experiência para poder passar. Tá, gente? Um feliz sábado para todos. Eu vou continuar aqui. Bora ver se esse vídeo entra rápido e eu quero logo fazer o outro, começar o outro, tá bom? Eu queria agora era viajar sem tempo pra voltar, caminhar na beira do mar, ver o pôr do sol e namorar, nem esperar a noite terminar, esperar amanhã chegar.